Oi meus amigos, bem-vindos ao canal da Fana Lopes. Eu quero que você tire uns minutinhos para ficar aqui comigo, porque eu quero te mostrar hoje que é possível a gente ser encontrado por Deus, ainda que a gente se sinta invisível aos olhos de todo mundo. Você vai descobrir que Deus, Ele quer te tirar da invisibilidade. Ele quer curar as suas enfermidades, mas para isso, talvez você precise trilhar o caminho que Ele vai te mostrar. Então, não saia daí, porque o tema hoje é o caminho da cura. Todos os dias a gente cruza com pessoas vagando pelas ruas, dormindo nas calçadas, pedindo esmolas nos semáforos, acampadas debaixo de lonas nos gramados aí da cidade. E parece que essa situação não sensibiliza mais a gente. É como se isso fosse completamente normal. São pessoas que sofrem com a fome, com o frio, mas principalmente com a dor da rejeição e do abandono. São pessoas desprezadas e em situação de tanta vulnerabilidade que elas acabam se tornando invisíveis aos olhos da sociedade. Nessa semana eu vi um morador de rua dando uma entrevista num telejornal e as palavras dele me doeram o coração. Ele disse assim, chorando, que ele não tinha o que comer e nem tinha também como alimentar os filhos dele. Mas o que mais doía não era nem o fato de as pessoas não darem para ele uma esmola ou qualquer tipo de ajuda. O que mais doía, segundo ele, era o desprezo e a indiferença dessas pessoas que passavam por ele. E ele disse assim, as pessoas passam por mim e fingem que não me veem. É como se eu fosse invisível. Essas foram as palavras desse morador de rua. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, de 11 a 19, de 10 homens invisíveis que conseguiram ser vistos por Jesus. Certa vez Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então ele entrou numa aldeia onde havia 10 leprosos. Esses leprosos, ao verem Jesus, eles ficaram de longe e começaram a gritar assim, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Mas por que esses leprosos eles não puderam se aproximar de Jesus? Por que eles estavam isolados lá naquela aldeia? É que naquela época as pessoas que sofriam de lepra, elas eram condenadas a viverem afastadas, isoladas de todo mundo. Elas tinham que deixar a família e morar num outro local, junto com os outros doentes. Isso porque a lei dizia que os leprosos eles deviam ficar isolados da sociedade. Na verdade, eles se tornavam invisíveis para a sociedade. O leproso, no tempo de Jesus, era condenado à solidão e condenado à morte também, ainda em vida. O leproso ele perdia não só a saúde e a alegria de viver, mas também perdia os amigos, a família, o emprego, os seus bens, os seus sonhos e a sua autoestima também. Os seus novos amigos e a sua nova família eram também pessoas excluídas, que sofriam a mesma dor. E eu até acredito que a pior dor que eles sofriam não era nem a dor física, não era o desconforto das feridas que eles tinham pelo corpo, mas era a dor da solidão, do desprezo, da rejeição e do abandono. Você já passou alguma vez por alguma situação de desprezo, de rejeição, de abandono? É muito ruim, né? Ninguém quer ser desprezado. E quando isso acontece, a nossa alma ela adoece, porque a gente tem a necessidade de se relacionar com as pessoas, né? A gente quer estar no grupo, a gente quer ser aceito, quer ser aprovado. A rejeição, ela dói. E só quem já sentiu ou quem está sentindo sabe do que eu estou falando. E era exatamente essa dor, a dor da rejeição, que aqueles leprosos estavam sentindo quando eles clamaram por Jesus. A alma deles também estava doente. Talvez você também esteja enfrentando agora alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma. E você pode estar pensando que Jesus não se importa com a sua dor.
Mas eu quero te dizer que da mesma forma que Jesus se importou com a dor daqueles leprosos, Ele se importa com a solidão que você está enfrentando também. Ele se importa com essa síndrome do pânico, Ele se importa com essa depressão, com esse sentimento de abandono que você está sentindo, Ele se importa com essa enfermidade, Ele se importa com a sua dor. O que Ele não quer é que você entregue os pontos e desista de lutar. O que Ele não quer é que você perca a sua fé. Jesus entrou naquele povoado, naquela pequena aldeia, porque Ele sabia que ali havia pessoas que não tinham perdido a esperança da cura, que não tinham desistido de lutar. Aqueles leprosos, eles não perderam Jesus de vista, porque eles acreditavam que só Jesus poderia curá-los daquela enfermidade, daquela lepra. Você quer uma dica? Não perca Jesus de vista. Não permita que Ele passe pela sua aldeia sem que você se torne visível para Ele. Não perca a sua fé. Não permita que o seu coração adoeça por causa dessa espera. Talvez o que Jesus queira te entregar não seja uma cura física, mas uma cura para a sua alma primeiro. Talvez Ele passe aí pela sua aldeia, pela aldeia do seu coração, para te libertar de correntes que estão te prendendo ao seu passado, a um vício, a uma história que ficou mal resolvida. A nossa fé, ela precisa atrair a atenção de Jesus. E foi isso que aqueles leprosos fizeram. Tudo o que eles queriam era que Jesus olhasse para eles. Eles precisavam ser vistos por aquele que pode ver os invisíveis e curar qualquer enfermidade do corpo e da alma. O que eles não imaginavam é que Jesus tinha entrado naquela aldeia só por causa deles, só por causa daqueles invisíveis. E antes mesmo deles gritarem, Jesus já tinha ouvido o clamor do coração deles. Quantas vezes a situação está tão difícil que a gente não tem mais forças para chorar, para suplicar, para clamar. Já aconteceu isso com você? E só o nosso coração é capaz de expressar para Deus tudo o que está se passando na nossa alma. Só Deus tem o poder de interpretar cada uma das nossas lágrimas. Aqueles leprosos, eles devem ter ficado surpresos quando Jesus olhou para eles com um olhar diferente, com um olhar de amor, de misericórdia e conversou com eles. Isso foi inédito para eles. Há quanto tempo ninguém olhava para eles? Há quanto tempo ninguém falava com eles? Ninguém se importava com eles? Há quanto tempo eles viviam como marginalizados ali naquela aldeia? Aqueles leprosos já estavam acostumados com o desprezo, com a indiferença, com a solidão. Então, quando Jesus parou, olhou para eles e conversou com eles, Jesus estava mostrando que, apesar da lepra, eles tinham importância e naquele momento começava então o processo de cura daqueles homens invisíveis. Jesus estava curando então a alma deles, estava restaurando a autoestima deles, estava entregando para eles de novo a visibilidade. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês podem ser desprezados por todas essas pessoas, mas eu não desprezo vocês. Eu me importo com a dor de vocês e a partir de hoje eu começo a escrever uma nova história para cada um de vocês. Jesus então olhou para aqueles homens com um olhar diferente e nos ensinou a fazer a mesma coisa. Ele me ensinou e te ensinou que qualquer coisa que a gente faça a esses invisíveis, a esses desprezados, é a Ele, é a Jesus que a gente está fazendo. Isso está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, de 35 até 45. Jesus sempre rompeu barreiras para alcançar os rejeitados, os abandonados e os desprezados. Jesus ouviu o clamor daqueles leprosos e foi até aquela aldeia para curá-los. E você pode estar perguntando assim: mas por que Jesus não tocou nesses homens e não os curou de forma instantânea? A verdade é que Jesus, ele não tinha um padrão, um modelo para realizar as curas que ele realizava.
Em alguns casos ele tocou no enfermo, em outro caso ele cuspiu no chão, lembra? Para fazer uma lama e colocou no olho do cego. Em outros casos ele apenas liberou uma palavra de poder. Então ele poderia sim ter tocado naqueles leprosos e poderia declarar que eles fossem curados. Mas o fato é que Jesus tem sempre um propósito em tudo o que ele faz. E nesse caso, talvez Jesus quisesse provar a fé daqueles homens. Quando Jesus olhou para eles e parou para falar com eles, eles podem ter pensado numa forma comum de cura. Eles podem ter pensado assim, bom, ele vai se aproximar da gente, vai tocar em nós, vai dizer algumas palavras de poder e a gente vai ficar curado. Mas Jesus sempre nos surpreende. Sabe o que Jesus disse para aquele grupo de leprosos? Ele disse assim, vão procurar o sacerdote para se mostrarem a ele. A lei dizia que era o sacerdote que confirmava, que atestava a cura de uma pessoa e que inseria ou não novamente essa pessoa na sociedade se ela realmente estivesse curada. Então era o sacerdote que comprovava isso, né? Então quando Jesus mandou que aqueles leprosos fossem se mostrar ao sacerdote, eles podem ter pensado assim, oi? O quê? A gente esperou por tanto tempo para ouvir Jesus nos mandar ir para o sacerdote? É só isso? Onde é que está a nossa cura? Eles ficaram muito confusos com a orientação que Jesus deu para eles, porque só poderia ir se apresentar ao sacerdote aquele que já tivesse curado. Então eles poderiam estar pensando assim, como é que a gente vai se apresentar ao sacerdote para ele atestar uma cura que não existe? Mas apesar de todos esses questionamentos, eles escolheram acreditar na cura, acreditar no milagre. Então aqueles 10 leprosos, eles ficaram confusos, mas eles não murmuraram. Eles simplesmente resolveram obedecer. Na verdade, Jesus estava provando a fé daqueles homens. Jesus estava pedindo que eles agissem como se já tivessem recebido a cura. E quando eles saíram dali e se dirigiram para o sacerdote, eles colocaram então a sua fé em ação. E a cura aconteceu quando eles se puseram no caminho. A Bíblia diz que eles foram curados ao longo do caminho. A gente quer que a nossa cura, que o nosso milagre aconteça de forma instantânea, num estalar de dedos. Mas às vezes, Jesus quer que a gente percorra o caminho da cura, o caminho do milagre. Porque pode ser que Deus precise primeiro trabalhar algumas áreas da nossa vida durante esse percurso. Deus sabe do que nós precisamos. Às vezes a gente está atrás da cura de uma enfermidade física, mas o Senhor precisa tratar primeiro com as nossas emoções, com as feridas da nossa alma. E para isso, Ele vai precisar de mais tempo com a gente. E isso vai acontecer, então, enquanto a gente percorre o caminho da cura. Eu não sei do que você precisa, mas Deus sabe. Eu não sei pelo que você já passou na sua vida ou pelo que você está passando agora. Talvez você tenha vivido um relacionamento muito difícil, que te deixou marcas profundas. Talvez você tenha enfrentado uma separação e por isso hoje você se sente tão sozinho, tão sozinha, tão invisível. Talvez a sua alma esteja leprosa por causa das feridas que algumas pessoas abriram no seu coração. Eu não sei o que aflige a sua alma, mas Jesus, Ele não está alheio e nem indiferente à sua dor. Ele quer entrar hoje na aldeia do seu coração para te sarar. Talvez você já não tenha mais forças para orar, para clamar, para chorar, como a gente falou. Mas Deus, Ele ouve o clamor do nosso coração, do meu e do seu. E Ele vem então ao nosso encontro. Ele te convida então a percorrer esse caminho com Ele, porque enquanto Ele caminha com você, Ele vai te ensinando, te transformando, te restaurando e te curando. É no caminho que a cura vai acontecer. O caminho da cura, então, ele fala de fé e de obediência. Fala de chamar à existência as coisas que ainda não existem, como os leprosos fizeram. Então, se você crê
você precisa fazer o que aqueles leprosos fizeram. Antes de colocar os seus pés nesse caminho, você precisa colocar a sua fé em ação. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, deixe para mim aí o seu joinha, o seu comentário e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.